compor a mesa o professor Silvio Gadelha, tá? Da Universidade Federal do Ceará. E também gostaria de convidar para compor a mesa o professor Peter Palpebá. Saiu? Tá bom. Bom, então eu vou apresentar aqui os dois conferencistas da noite. Combinar, serão duas falas de aproximadamente meia hora cada uma. Depois, no tempo que nos restar, a gente faz uma conversa, né, uma interlocução aqui, com o público, né? Então, o professor Silvio Gadelha, professor do programa, professor associado da Universidade Federal do Ceará, professor do programa de pós-graduação em filosofia, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Ceará, né? E eu conheci ele aqui no evento, né? E é uma honra, um dos nomes que são referência na obra de Gilles Deleuze, de Filosofia da Diferença, aqui no Ceará. Eu conheci alguns textos sobre governamentalidade, também uma conferência que ele deu no UFPB há um tempo atrás. E o professor Peter Palpebá é professor da PUC de São Paulo, né, dos programas de pós-graduação em Psicologia e Filosofia. O professor Peter tem uma série de livros na área de filosofia da diferença, na área de filosofia política, né? Poderia citar aqui o Vida Capital, né? O Avesso do Niilismo, que é um livro muito recente dele, né? O professor Peter também é o tradutor de algumas das obras de Gilles Deleuze, né? Conversações, o volume 5 de 2014, né? Enfim, tem dado uma contribuição enorme ao debate intelectual brasileiro, também é um dos co-diretores aí da Companhia Teatral UENS, né? Bom, então, sem mais delongas, aguardando a chegada do Peter, mas acho que o professor Silvio pode começar a sua conferência, né? E, enfim, meia hora de... Fala uma vez quando tiver faltando 5 minutos. Ok. Boa noite, pessoal. Eu, antes de tudo, queria agradecer pelo gentil convite que me foi feito, né? Queria parabenizar os alunos, os professores, os funcionários, todos estão engajados na realização desse evento, que eu acho de uma importância enorme, acho muito oportuno, tendo em vista os tempos que nós estamos vivendo. E queria também fazer um elogio aqui. Eu estou encantado com a universidade de vocês, e acho que vocês têm que ficar muito atentos, porque nós estamos entrando também num momento muito complicado para todas as universidades estaduais e federais do Brasil, e que cuidem desse espaço maravilhoso, privilegiado, com carinho, como vocês vêm cuidando até agora, porque é muito legal chegar numa universidade pública e ver como ela está sendo bem tratada por vocês. Então, eu queria fazer esse elogio, porque eu venho de um lugar, por exemplo, que outro dia, para levar uma pesquisadora, inclusive uma grande Foucaultiana aqui no Brasil, eu tive que levar ela para um shopping, porque não tinha as condições minimamente razoáveis, civilizadas, né? Tive que levar a professora para fora da universidade para um shopping, né? E aqui, muito pelo contrário. Então eu não queria deixar passar isso em branco, né? Acho que isso é um equipamento público super importante e, pelo visto, vocês estão cuidando com muito zelo dele. Então eu queria parabenizar todos vocês também por isso. Bom, eu vou tentar ler, não vou dizer assim aceleradamente, mas num ritmo um pouco mais rápido do que o andamento que seria mais desejável, mas até para não prejudicar primeiro a palestra do Peter e o debate que a gente pode vir ter depois aqui com vocês, tá bom? Ano passado,
em meio aos eventos em torno das comemorações relativas ao aniversário de 50 anos de maio de 68, animei-me em redigir um artigo que seria, dentre outras coisas, minha singela homenagem a toda aquela cultura intempestiva e iconoclástica que marcou o final dos anos 1960 e o início da década de 1970. E que, no fim das contas, terminaria por afetar de forma decisiva minha própria vida pessoal e profissional. Seria certamente um exagero afirmar que sou filho de 68, mas não abro mão de considerar-me um legítimo sobrinho dele. Em todo caso, no referido artigo, intitulado 1968-2018, o que se perdeu no ar rarefeito das sociedades de controle. Pois bem, nesse artigo, defendi a ideia de que, diferentemente da geração que convulsionou e transfigurou as sociedades naquela época, cuja indignação, mas também a vitalidade, a inventividade e a vontade transformadora eram consideravelmente favorecidas e alimentadas por uma atmosfera ou uma ambiência generosa, rica na quantidade e na qualidade de ar disponível àqueles carbonários, os jovens desse novo milênio, por sua vez, adentram as sociedades de controle, enfrentando o desafio da precarização de suas vidas, da falta de horizontes existenciais e profissionais, e tendo de lutar pela construção de um outro mundo possível, de outro comum, só que agora em meio a uma atmosfera desértica, adversa e distópica, na qual predomina um ar cada vez mais rarefeito, o que em princípio dificulta consideravelmente tanto a desobediência cívica quanto movimentos instituintes de sua parte. Então, creio que alguma coisa desse artigo que redigi no ano passado ressoa nessa minha presente apresentação, embora o foco aqui tenha sido um pouco deslocado, de modo a ir, dentro do possível, ao encontro da temática privilegiada neste colóquio. Pois bem, os jovens sensíveis às desigualdades e às injustiças sociais, aos horrores da guerra, ao drama dos migrantes e refugiados, ao comprometimento dos recursos naturais do nosso planeta, os jovens inquietos com a ascensão da extrema-direita, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, com toda a intolerância, a xenofobia, o preconceito e a discriminação, a exclusão que acompanham, os jovens que se sentem indignados em face tanto da falta de horizontes sociais e profissionais, quanto da precarização de suas condições de vida, que os expõem ao risco não só da exclusão, mas também, no caso dos que são negros, índios, mestiços e pobres, a própria morte, os jovens que lamentam a idiotização da vida cotidiana, a qual prima por uma espécie de fusão entre, em primeiro lugar, a lógica da comunicação, que dissemina clichês, lugares comuns e palavras de ordem dos mais variados tipos, em segundo lugar, da lógica da gestão, responsável pela disseminação a um só tempo de uma espécie de autoajuda empresarial, do culto ao desempenho e da concorrência, e, em terceiro lugar, por fim, a lógica do entretenimento, que tende a espetacularizar quase tudo nas sociedades contemporâneas, os jovens que se mostram solidários a todas as minorias sociais. Pois bem, todos esses jovens, não bastasse o fato de terem de lutar contra dificuldades relacionadas a cada um desses fatores em particular e ao seu conjunto, têm ainda de enfrentar um novo tipo de capitalismo, cuja estrategização ou tipo de racionalidade difere significativamente daquela que predominava no capitalismo clássico de produção fordista. A nova racionalidade que anima os sócios nas sociedades capitalistas, essa nova razão do mundo colocada em cena pelo neoliberalismo, como afirmam Christian Laval e Pierre Dardot, essa nova lógica capitalista de produção de subjetividades, assim como de governo, controle e modulação das condutas, opera surpreendentemente, desde o início da década de 1980, pela assimilação da diferença e pela exaltação das singularidades e das multiplicidades.
Há quantos anos, por exemplo, não só os movimentos sociais minoritários, mas também o setor privado e o próprio Estado não enaltecem e festejam a diversidade? Como minimizar ou mesmo ignorar o fato de que essa celebração, entre cínica, efusiva e um tanto quanto ingênua, implica algo de esquizofrênico, como bem assinalou o médico e escritor Moacir Scliar, já falecido, em entrevista concedida à Veja em 1977. Scliar, nessa ocasião, dizia que o novo espírito do capitalismo primava por borrifar as sociedades contemporâneas com o seguinte imperativo: seja diferente, seja igual. Como lidar com esse curioso e intrigante chamado, com essa paradoxal convocação, que demanda de nós que nos modifiquemos, nos singularizemos, abrindo espaço, portanto, para devires outros, para diferenças multiplicidades, contanto que simultaneamente permaneçamos os mesmos, iguais, homogeneizados. Como não lembrar aqui, a propósito, da figura do fotógrafo Oliviero Toscani e de suas desconcertantes e sedutoras campanhas publicitárias, por exemplo, aquela que celebrava todas as cores da Benetton. Toscani se via muito mais como um misto de pensador e artista do branding do que propriamente como apenas um publicitário. Ele buscava evitar que a percepção de sua pessoa ficasse associada à figura de um mero homem de negócios, de um homem de mercado. A despeito da inventividade e originalidade de seu trabalho, terminava com este por vincular a logomarca da Benetton à bandeira multiculturalista, que então ganhava cada vez mais força e amplitude, enaltecendo e festejando a diversidade. Mediante esse astuto e criativo estratagema, Toscani investia a Benetton de um charme e de uma singularidade que despertavam simpatia e cumplicidade, mesmo por entre aqueles que buscavam, de um modo ou de outro, entre impacientes e ou desiludidos com a falta de imaginação e ousadia das tradicionais organizações de esquerda, resistir a processos de massificação e de serialização alienantes. Por isso, terminavam, todavia, não raro, por serem induzidos a se identificar de bom grado com o misto de alma e ou de identidade daquela famosa empresa italiana. Essa e uma série de outras situações congêneres acabaram por fazer com que vários signos, aparentemente ou potencialmente transgressores, se vissem atravessados por ambiguidades, às vezes desconcertantes, como se estivessem sujeitos ao que seria uma espécie de instabilidade e de uma reversibilidade semânticas, as quais, por sua vez, não só passaram a confundir os jovens inquietos e indignados, como também, não raro, a dificultar o rico exercício de suas políticas contestatórias. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que esses signos, qualificados e aceitos de antemão como transgressores, eram associados a movimentos disruptores e libertários, potencializando as lutas dos movimentos anticorporativos, altermundistas e de segmentos sociais minoritários, por outro lado, uma vez assimilados e retrabalhados pelo mercado, por suas instituições e pelos meios de comunicação de massa que funcionavam alinhados ou a serviço destes, prestavam-se virtualmente a servir também não só a máquina exploradora e alienadora do mercado capitalista, mas, do mesmo modo, aos interesses político-econômicos e setores e segmentos sociais conservadores, reacionários, alinhados politicamente à direita. Em seu livro Como se Revoltar, o historiador francês Patrick Boucheron dizia algo que bem poderia ser apreendido como uma alusão indireta à forma criativa e inusitada com a qual o movimento anticorporativo do Culture Jamming exercia sua singular militância política. Diz Patrick Boucheron: essa questão da instabilidade dos códigos simbólicos, de sua reversibilidade, é mais séria do que parece. Talvez ela explique por que é tão difícil se revoltar hoje em dia, quando todos os sinais se tornaram ambíguos.
Nunca sabemos muito bem se a zombaria conforta ou desestabiliza a ordem. É por isso que a revolta hoje consiste primeiro em manipular os símbolos para então ressignificá-los, apropriar-se de um universo estável e relativamente unívoco de significações. Em 1994, encerrei a citação, em 1994, no texto O Adeus às Metanarrativas Educacionais, Tomás Tadeu da Silva, um dos principais responsáveis, junto com Alfredo Veiga Neto, pela inscrição do pensamento de Michel Foucault no campo da teorização educacional brasileira, dizia, a propósito do que se passava no mundo nos primeiros anos daquela década de 1990, dizia o seguinte, cito, estamos atualmente presenciando um processo amplo de redefinição global das esferas social, política e pessoal, no qual complexos e eficazes mecanismos de significação e representação são utilizados para criar e recriar um clima favorável à visão social e política neoliberal. O que está em jogo não é apenas uma reestruturação neoliberal das esferas econômica, social e política, mas uma reelaboração e redefinição das próprias formas de representação e significação social. Fecha aspas. Mais recentemente, o sociólogo Gessé Souza, em seu último e oportuno livro, dedicado a uma interpretação sócio-histórica de nossa conservadora classe média, também alude a essa questão, associando-a à lógica do novo tipo de capitalismo que passou a operar desde meados da década de 1970. À semelhança do que Luc Boltanski e Eve Chapelot defenderam em Um Novo Espírito do Capitalismo, Gessé Souza entende que o capitalismo financeiro e especulativo conseguiu não só assimilar o que ele chama de protesto ou crítica expressivista, disparado pela contracultura dos anos 1960, contra aquele tipo anterior de capitalismo, fordista. Mas também, quer dizer, o sistema foi capaz de regurgitar essa crítica expressivista, posteriormente, em seus próprios termos e em benefício próprio. É assim que bandeiras como as de mais originalidade, mais espontaneidade, mais criatividade, antes concebidas como fins das lutas e dos processos contestatórios libertários, são assimiladas sem maiores dificuldades pelo sistema e logo depois redefinidas e convertidas em meios ou instrumentos, senão como verdadeiros insumos que não só passaram a animar, mas também a turbinar a produção capitalista. E, além disso, atuaram de modo a enfraquecer eventuais resistências e aumentar a tolerância dos trabalhadores diante de demandas desse capitalismo imaterial e conexionista. Vejamos como o próprio Gessé Souza descreve um dos principais efeitos desse processo como algo da ordem de um embaralhamento dos sentidos. Cito: para arrematar a estratégia de dominação total, a divisão de classes é conscientemente explorada sob a forma da oposição entre as demandas por redistribuição, típicas dos movimentos dos trabalhadores dos últimos 200 anos, e, por outro lado, as demandas por reconhecimento das minorias identitárias. Defendendo estas últimas contra as primeiras, o capitalismo financeiro pode tirar onda de emancipador, enquanto explora a todos igualmente. Fim de citação. Qual a questão de fundo que, no entender de alguns, envolveria, animaria e crivaria de certo mal-estar e certa tensão toda essa problemática relativa ao que seria um uso ambíguo, hesitante, senão equivocado, por parte de setores e segmentos minoritários, progressistas e militantes de esquerda e em suas lutas sociais, de signos considerados em princípio disruptores, alternativos ou mesmo revolucionários, tendo em vista transformações sociais por eles almejadas. Uma possível aproximação a essa questão, em meu entender, pode ser feita na esteira do pensamento de Foucault, remetendo-a fundamentalmente ao modo como, desde a modernidade, a verdade foi agenciada ao poder, às artes de governar e aos processos de produção de subjetividade nessas sociedades ocidentais desenvolvidas. Trata-se, no entanto, de uma questão multifacetada e das mais complexas,
cujos desdobramentos, sobretudo nos últimos anos, ou seja, nesse período recente em que assistimos o retorno e ascensão da direita e da extrema-direita, questão que tem levantado polêmicas e controvérsias em todo o mundo. Por esse motivo, eu abordarei aqui de forma breve e simplificada, salientando, dentro do possível, o modo como ela vem sendo posicionada e instrumentalizada por um pensamento liberal de verniz social-democrata e indiretamente por um pensamento conservador reacionário, característico da direita e da extrema-direita. Seja por uma via ou por outra, entretanto, tal questão levanta desafios cruciais a uma ética política dos sujeitos insurgentes em nossa contemporaneidade, dificultando seus esforços no sentido de promover uma desobediência cívica, para falar com Frederic Gros, e uma série de transformações que eles julgam necessárias e urgentes. Permitam-me iniciar transcrevendo aqui um trecho a um só tempo cômico e irônico, de autoria de Marcelo Coelho, sobre o misto de incômodo, mal-estar e desconcerto que acompanharam a rápida e intensa difusão do que muitos convencionaram chamar de teorização pós-moderna e ou pós-estruturalista, desde, sobretudo, o final da década de 1970.